fofes! Quanto tempo, hein? Estou aqui novamente para dizer que estou morrendo de saudade de todos vocês. Hoje nós temos um bate-papo muito interessante. Vamos falar sobre interpretação textual. Dizem que interpretar é desvendar o mundo, né? E eu vou mais além. Interpretar é desvendar mistérios. Imagine vocês que dia desses eu estava ouvindo alguém dizer que não é responsável pelo que eu entendo, ou seria, não sou responsável pelo que você entende daquilo que eu falo. E eu fiquei confusa. E aí eu fui reelaborar. Fiz uma breve pesquisa e vi que a frase não era bem assim. Ela dizia: você é responsável por aquilo que interpreta, tá? Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Então, com vocês, hoje nós vamos fazer um bate-papo bem breve sobre interpretação de textos. Aula de hoje, vamos discutir brevemente sobre textos literário e não literário, porque existe uma certa confusão. Será que tudo que o jovem produz é texto, é literatura? Ou será que literatura só são aqueles clássicos, só são os Machados, só são os Oswald de Andrade? O que é que literatura e o que não é considerado pela Academia Brasileira de Letras como literatura? E também, o que será literariedade? Vamos lá? Ok. Bom, primeiro, a gente precisa compreender que para o texto ser considerado literário, ele precisa apresentar algumas marcas que o caracterizarão, certo? Então, essas marcas, eles vão nos nortear a interpretar e chegar à conclusão final se ele é politicamente literário ou não literário, certo? E eu trouxe alguns exemplos aqui para trazer para vocês. Ok, vamos lá. Bom, a primeira análise de hoje é um clássico que eu gosto bastante, isso porque acredito que tem uma mera semelhança comigo. É um conto chamado Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, tá? E esse conto, ele será adicionado na página do colégio para que vocês possam fazer a leitura e análise integral do mesmo. Vocês podem encontrar também em outras mídias, tem uma gravação muito interessante que foi feita, a narração pela atriz Aracy Balabanian, e eu acredito que é uma versão assim muito gostosa de se ouvir. Então, após assistir essa breve explanação, seria interessante que vocês ouvissem o conto na voz da atriz que eu estou indicando, ok? Mas basicamente eu vou fazer um resumo sobre ele e trazer alguns apontamentos feita análise, certo? Bom, conta a trajetória de uma menina que era amiga de uma outra que tinha características físicas bem distintas entre elas, e essa menina, ela tinha algo que era muito mais interessante e que a personagem almejava. Ela era filha do dono de uma livraria. E imagine vocês que ela era possuidora de um objeto de desejo dessa outra garota, que era um livro de Monteiro Lobato chamado As Narrações de Narizinho. Certo? Bom, imagine que o desejo desse livro despontava aquele caráter de ludicidade e que as meninas gostam muito disso. Por isso que eu falei que me identificava com isso. Bom, então nesse momento, a análise deve ser feita. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, no capítulo referente a essa aula. As características do livro de Monteiro Lobato era um livro que trazia todas as compilações das histórias das Renações de Narizinho, certo? É um clássico da literatura e por isso era o objeto do desejo dessa menina. Bom, nesse caso, o título atribuído ao conto de Felicidade Clandestina, ele traz uma reflexão. E eu diria para vocês que é uma metáfora interessante, porque ela chama o conto de Felicidade Clandestina, porque ela teria como objeto do desejo o livro, e que ao final desse conto, ela chega a vislumbrar como uma mulher que deseja se encontrar com o amante.
Então, tem uma frase bem interessante ao findar do conto que diz que não era mais uma menina e um livro, era uma mulher com seu amante. Bom, mas leiam, viu, pessoal? Não acreditem em tudo que eu digo, não. Vão checar. Ok, pessoal? Bom, então observa-se que nesse conto havia sentimentos expressos pela narradora na frase clássica. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Então imagine como esse conto deve ser impregnado de emoções, de sensações pessoais. E essas sensações são transmitidas ao longo dessa leitura. Ok, pessoal? Bom, quanto ao conteúdo desse texto, o que é que havia de tão especial para que a gente possa vir a afirmar posteriormente que ele é considerado um texto literário? Vamos ver? Bom, primeiro, dentro do conteúdo, nessa perspectiva, observa-se que é um conto dramático. E apesar de ser a história de duas meninas e outras crianças, era uma espécie de drama diferente desse que a gente costuma ver nas séries atuais, tá? Era uma história de amor atípica, porque não era uma história de amor, o objeto do desejo equivalente. Era a história de amor entre uma menina e um livro, tipicamente incomum, ok? Bom, nesse caso, o personagem ela contracenava através do seu objeto de desejo, que era o livro amante, tá? Então, vamos refletir ainda que atributos possui esse livro. Em Felicidade Clandestina, esse livro, ele foi vislumbrado exatamente porque a menina desejava ansiosamente ter o prazer em ler escondido. E a metáfora ela para justamente na analogia entre a mulher que se encontra com seu amante. São encontros esporádicos, não são encontros do cotidiano. É algo que se espera ansiosamente, a gente imagina, tá? Bom, então é tão densa essa relação amorosa entre esta menina e o seu objeto do desejo, que ela finge encontros ocasionais, tá? Entre ela e o amante, no caso, o livro. Imagine que beleza, é maravilhoso. Espero que vocês se deliciem como eu gosto na hora de fazer a leitura de Felicidade Clandestina. Bom, eu posso afirmar aqui agora que esse conto Infelicidade Clandestina de Clarice Lispector, ele é totalmente literário. Isso porque nós vamos verificar que há algumas marcas para que nós possamos caracterizá-lo como texto literário. Vamos ver? O que faz um texto ser considerado literário, então? Nós temos algumas características, basicamente a subjetividade, função estética, ficcionalidade, conotação e plurissignificação, tá? Vamos paulatinamente elucidar todas essas características para que vocês possam, de imediato, ao entrar de encontro com uma obra e caracterizá-la, sendo ela literária ou não literária. E detalhe, ainda vai haver aquelas que vocês vão ficar com dúvida. Nossa, Pro, mas você falou que para um texto ser considerado literário, ele tinha que ter essas características. Ele tem, mas você está me dizendo que não é bem assim literário? Vamos ver alguns exemplos para que a gente possa analisar. Nessa aula, vamos estar fazendo algumas leituras. Como pode fazer interpretação de texto sem ler o texto? Não pode, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para que a aula fique mais dinâmica. Acompanhe a leitura comigo. No livro de vocês, tem todas essas obras que eu estou mencionando. Ok? Vamos lá? A primeira característica é a subjetividade. E essa, eu acho que já acabei aqui transmitindo quando estava fazendo o resumo da obra, né? Impregnada de emoções, de sentimentos, né? É um texto que transmite o eu, tá? Então, o texto literário, ele é essencialmente subjetivo,
tá? Ou seja, ele apresenta ideias, o modo de pensar, o estilo com qual o sujeito escreveu, suas impressões pessoais, que podem estar impregnadas de sentimentos, de visões particulares. Então, quando eu falo de subjetivo, é tudo que é particularmente inerente ao ser humano. Ok? Vamos à próxima característica. Antes de passar para a próxima característica, a Pro já deu aqui. Cadê aquela telinha preta e branca para congelar aí, hein, o cinegrafista? Vamos lá? Antes vamos fazer uma análise para a gente passar para a próxima característica, tá? Então eu trago aqui um clássico da literatura, tá? Que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. De lá do movimento romântico, né? Do romantismo. Vamos lá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho, à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. E aqui nós vamos observar com cuidado as características do primeiro texto e vamos compará-las com este segundo. O segundo é um clássico modernista, tá? De Murilo Mendes, chamado Canção do Exílio. É uma espécie de versão, só que cada um nessa perspectiva vai transpor as suas próprias emoções. E aí, nesta hora que vamos observar como se dá o processo de subjetividade. Ainda que ambos falem de Canção do Exílio. Cada um tem uma visão particular de mundo, ok? Olha lá. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir. Com os oradores e os pernilongos, os sussurros em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de identidade. Imagine vocês que ambos, ambos são Canção do Exílio. Agora, a percepção com a qual ambos escrevem, ela é diferente, porque a subjetividade nos permite transmitir emoções e percepções que são únicas. Essa seria uma das características, da característica número 1, que é a subjetividade. Bom, resumindo, quando afirma-se que um texto ele é subjetivo, eu estou dizendo que ele é a expressão pessoal de experiências, emoções e sentimentos. Então, uma variedade muito grande, porque somos seres humanos e muito únicos, evidentemente. Tá? Bom, a segunda característica é que um texto, para ser considerado literário, ele tem que apresentar função estética. E aqui eu vou falar de uma coisa, tá? Eu aqui com todo o meu potencial aeróbico, com a minha silhueta, não estou falando de estética no sentido de moda, de padrão, de beleza. Mas também não vou discordar totalmente dessa noção de estética. Na literatura, a função de estética, o conceito de beleza, ele eu diria que é superficial, tá? Bom, para analisar então de que tipo de estética estamos falando para que o texto apresente essa característica ser considerado literário, do grego aesthesis significa sensação, percepção. Então seria errado eu dizer que a estética é referente a ser bonito? Bom, e aí vamos entrar numa discussão filosófica, tá? Então o conceito de belo
é filosófico, ligado ao imanente e ao sublime. Então, para Platão, o belo está ligado a uma essência universal e não depende de quem observa, pois está contido no próprio objeto de criação. Então, é como se a beleza ela fosse particularmente bastasse em si, tá? Então, o que para você pode ser belo, para mim pode ter um outro tipo de beleza. E aí eu vou apresentar aqui alguns exemplos para que isso fique bem claro. No mito de Narciso, por exemplo, era um tipo de beleza externa, na qual ele apresentava-se uma figura tão egocêntrica, egoísta, a ponto de se debruçar à beira de um lago e ali diz o mito, né, que ele teria afundado, se desaparecido para sempre, né? É uma história bastante interessante e eu também sugiro que vocês façam a releitura desse mito aí. Uma beleza seria, olha só, a beleza externa, a beleza exterior. Um outro tipo de beleza também vocês podem verificar nas escritas do Victor Hugo, tá? Que é o Corcunda de Notre Dame. Na imagem do Quasímodo, que externamente ele apresentava uma figura distorcida por possuir uma corcunda muito evidente, então era considerado, né, pelo visual assustador, já que as pessoas tinham uma visão diferente de beleza nesse contexto, como se fosse feio. Entretanto, ao contrário do mito de Narciso, Narciso era egoísta, egocêntrico, só pensava em si mesmo. A literatura nos conta que o Corcunda de Notre Dame, através de Quasímodo, ele era um ser que internamente ele tinha uma beleza ímpar, tá? Temos como outro exemplo também clássico os sonetos de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, ele tem clássicos sonetos que falam de amor. Aquele que fala assim, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Claro que a Pro não vai aqui ficar declamando, não é aula de declamação, mas para a gente ver como a beleza ela pode ter dois lados, né? Então, e há quem acha beleza nisso, há quem ache que é uma beleza romântica, que não existe. Entretanto, olha o próximo exemplo, como é confuso. Augusto dos Anjos, ele é famoso por ter suas poesias esdrúxulas. Há momentos que ele fala de náusea, de vômito, fala de excrementos. Há quem ache que haja beleza nessa composição. Então, assim, a função estética, ela essencialmente, ela precisa apresentar uma beleza independente de quem a observa. Porque, como eu disse, o que para você pode ser belo, para mim pode não ser. Do mesmo modo que o que para mim pode não ser para você e vice-versa. Olha que trocadilho massa, tá? Vamos ao próximo item. Vamos lá. A próxima característica é a ficcionalidade. E aqui todo mundo já deve ter assistido novelas, séries, filmes, e no final diria assim: qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Bom, a ficcionalidade nós poderíamos dizer que é a arte que imita a vida, ela reconta a vida, claro que com outras características particulares. Então, o texto literário é fundamentalmente ficcional, é o resultado de uma criação artística. E essa ficcionalidade pode estar próxima da experiência da vida real. E aí tem uma característica que nós vamos escrever, é uma palavra chamada verossimilhança, que vem de verossímil. Não é a total, ipsis literis verdade, mas é a verdade que se aproxima do real. Então, o texto, para ser considerado literário, ele precisa ter essa característica de ficcionalidade. Não é a verdade crua, nua e absoluta, mas ela está bem próxima, caminhando uma ao lado da outra. Bom, a próxima característica é conotação, tá? E a conotação é mais voltada para a questão da linguagem, tá? A linguagem caracteriza-se por ser predominantemente conotativa, ou seja, ela é uma linguagem figurada. É por isso que os textos literários, eles são impregnados de figura de linguagem, certo?
Vamos encontrar adiante outra característica, que é a plurissignificação, tá? Quando eu digo que é olha, gente, congela de novo, pelo amor, ó, paz e amor. Ficou preto e branco? Bom, plurissignificação. Ok, consegui, tá vendo? A prova também? Manda bem. Vamos lá? O texto literário, ele nos permite várias formas de ser percebido, de interpretação, várias margens para ser interpretado. Claro que cada um vai observar da ótica onde se encontra, tá? Vamos chamar aqui de pontos de vista diferentes, certo? Agora tem um detalhe, esses pontos de vista diferentes, essa plurissignificação, essas diversas formas de se perceber o texto e seus significados, elas também são limitadas. E aqui eu destaquei, ó, elas são limitadas ao próprio texto. Isso porque a gente não pode acrescentar um côvado daquilo que está escrito, porque nós estamos aqui fazendo avaliação de interpretação textual. Eu não posso ir além do que o texto me diz claramente, nesse sentido. Ok? Bom, e aí, como exemplo dessa plurissignificação e da limitação do próprio texto, eu trouxe para vocês aqui uma indagação que é do clássico, tá? Dom Casmurro e a saga de Capitu. Capitu traiu Bentinho com Escobar e aí tem até julgamento para a pobre coitada. Não é, pessoal? Então, eu posso dizer para vocês que ela traiu? A interpretação é minha. A visão plural, significativa para mim, pode ser uma para você, pode ser outro. Mas aí está limitado ao próprio texto. Em lugar nenhum, o livro nos diz que Capitu traiu Bentinho. Eles nos conduz a pensar, a fazer analogias, a associar, a encontrar pistas. Mas a plurissignificação, elas nos limita até aonde o texto pode nos permitir. Ok? Bom, mas prova, você só disse até agora as características do texto literário. Então, como é que eu vou saber se esse texto ele não é literário? Da mesma forma, vamos avaliar se ele apresenta todas essas características e mais alguns carocinhos. Então, vamos lá. Diferente da característica número 1, que era a subjetividade, tá? A primeira coisa é que o texto não literário, ele predomina a objetividade. Então, a ideia é que a objetividade, ele nos permita a conjecturar leituras de textos mais reais, mais objetivos, mais secos, sem aquela impregnação de alma, de sentimento, de emoções, de sensações. Vamos lá. Outra coisa que referente à linguagem é um texto que é impregnado de denotação, que são significados literais, diferente da conotação, que nos dá margem para a múltiplas figuras de linguagem. Bom, textos de caráter informativo podem ser considerados textos não literários, os textos argumentativos podem ser não literários, e eu posso dizer também, sem medo de ser feliz, que é pouco provável que esses textos eles possam ser considerados literários, a não ser que essas obras, com o passar do tempo, elas possam exercer uma significativa série de questões para a história, por exemplo, uma relevância histórica e que essa obra possa vir ser ressignificada, certo? E eu vou dar um exemplo para vocês perceberem a diferença entre uma coisa e outra, tá? Aqui tem uma outra observação que eu quero fazer. No início eu falei que tinha textos literários e textos não literários. Agora, pode haver textos não literários que têm algumas características de literariedade. Confuso? Vamos desmistificar isso aí? Bom, então cabe ao leitor identificar características de literariedade. Entretanto, pode chegar-se ao final e concluir que ele não é literário. Aqui, vamos lá.
Mas mesmo num texto objetivo, eu posso encontrar literariedade? Sim, pode. Em um texto não literário, existe preocupação com estética? Vocês verão, e eu vou provar na literatura, que alguns podem ter essa preocupação com estética, tá? Emprego de conotação, pode haver? Pode sim. Mas vamos ver a diferença. E aqui eu trouxe um clássico, tá? De Manuel Bandeira, tá? Chamado Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Bom, para começar, é um texto, né? De características jornalísticas. E já é duvidoso. É literatura ou não é literatura? É literário ou não é literário? E eu vou dizer para vocês que ele não é literário, mesmo sendo de Manuel Bandeira, mesmo sendo de Manuel Bandeira. Agora eu posso fazer a próxima afirmativa. É um texto não literário, mas ele tem características de literariedade. Vamos ver quais são? Primeiro vamos conhecer a obra, Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Esse livro traz um texto, uma informação de uma notícia de jornal, e a senhora está me dizendo que ele não é literatura, Vamos analisar por que ele não é literário. Ele é cheio de literariedade. Vamos lá? Para começar, é um texto jornalístico. Portanto, textos jornalísticos não são literários. Tem versos longos horizontais. Vamos conferir? João Gostoso era carregador, nananana. Versos longos. Qual é a outra? Opõe-se sequência de 3 versos curtos. 2 versos longos, 3 versos curtos. Bebeu, cantou, dançou. Tem preocupação com estética? Seria aquela estética AB ou ABBA? Pensa aí. De sílabos verticais. O que é de sílabos verticais? Vamos analisar. Bebeu, cantou, dançou. De sílabos, 2 sílabas. Sugere esgotamento da vida de João Gostoso e culmina com um desfecho fatal, que é o suicídio, tá? Referência a uma notícia de jornal. E a ironia reside justamente, a ironia é a figura de linguagem que aparece, ela reside justamente por ele ser uma pessoa anônima e ter essa relevância toda até ir para o jornal e morrer afogado na Lagoa Rodrigo de Freitas. Imagine vocês. Morava no barracão sem número, era eu diria, ele chama de João Gostoso, mas na verdade, popularmente aqui na Bahia, nós diríamos que ele era um João Ninguém, tá? E esse texto é literário ou não literário? Ele é não literário porque é uma notícia de jornal, mas ele tem literariedade, algumas características, ok? Vamos lá? Pessoal, por hoje é só. Daqui a pouco vocês me acompanham no Zoom, num bate-papo sobre esse assunto, onde eu estarei explicando algumas questões frente às atividades desse material. Mas eu gostaria de encerrar esse momento com vocês com um texto bastante bacana de quem, nada mais quem que Clarice Lispector. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome muito. Um beijo enorme para vocês. Fica com Deus e até o próximo encontro.